Olá, amigos! Sou Sofia Dorinskaya, médica. E hoje eu estou respondendo a uma carta pedido intitulada Genes Sujos. Foi assim que a pessoa intitulou sua carta para mim. Então, existe um gene chamado metileno-tetrahidrofolato redutase que está associado à predisposição para depressão e outras doenças mentais. Existem fatores genéticos que predispõem à má absorção de nutrientes? Meus amigos, talvez haja um pouco de verdade no fato de que os genes. Alguns genes defeituosos podem estragar a vida de uma pessoa? Muito provavelmente sim. Existem doenças genéticas, por exemplo, fibrose cística. Mas, meus amigos, todas as condições, doenças e desvios que são absolutamente genéticos, realmente genéticos, são visíveis imediatamente ao nascer a criança. Há defeitos genéticos que levam à má absorção de nutrientes. Além disso, esse tipo de coisa enorme, tipo, eu nem sei que a vitamina C não é absorvida, ou que as vitaminas do complexo B não são absorvidas geneticamente, como eu até li em um site médico. Quero te tranquilizar. Se seus genes fossem tão defeituosos, que a combinação do óvulo e do espermatozoide dos seus pais levasse a um óvulo fertilizado tão defeituoso assim, você nem teria passado da fase de zigoto. Imagina só, o óvulo fertilizado teria se dividido pela metade, e seria só isso. Porque os processos metabólicos em uma célula assim não podem acontecer. Entende? E sua mãe nem saberia que estava grávida. O organismo simplesmente teria identificado isso e você não existiria. E se você nasceu? Se você se olha no espelho e percebe que, no geral, você é uma pessoa comum, normal. E por algum motivo a ideia de que você tem algum defeito genético apareceu aos 40 anos. Mas, senhores, isso não pode ser porque nunca poderá ser. Por favor, lembre-se da sua vida antes de pensar sobre um defeito genético. Quanto álcool você bebeu? Quantas drogas você usou? Quantas dietas você tentou? E como você maltratou seu corpo, proibindo-o de comer alguma coisa ou comendo demais algum tipo de erva em quantidades absurdas? Quantos remédios você tomou durante toda a sua vida? Do que você se tratou? Com o quê? O que você está bebendo agora? Quão adequada é a sua alimentação agora? Você come carne na quantidade que seu corpo precisa? Vou repetir. 1 quilo por dia é o mínimo necessário para um adulto. Mais uma vez, talvez alguém repita isso. Eu tenho um canal desde 2011, já são 14 anos. Talvez daqui a mais 14 anos alguém repita isso. E não venham me dizer: ah, você deve ter se enganado. Não me enganei, não me enganei. E quando você olha para o seu corpo agora, para o seu estado, eu quero te dizer que seu corpo tem uma capacidade fantástica de absorver nutrientes. Uma capacidade fantástica. Seu corpo faz tudo com o que pode e, às vezes, até o impossível para absorver qualquer nutriente que você der a ele e continuar existindo, e continuar vivendo, e continuar sua atividade vital como um corpo. É tudo mentira dizer que existem quaisquer genes que impedem a absorção de nutrientes. Se você não absorve alguma substância,
Isso significa que está faltando outro nutriente, graças ao qual o primeiro seria absorvido. E é só isso. Isso significa que você tem deficiências de nutrientes. O corpo é um mecanismo complexo. O corpo é um mecanismo muito complexo, uma enorme quantidade de processos acontece no corpo. E eu já disse, e vou repetir, e continuarei repetindo. Não existe uma grande, deliciosa e geral solução para os problemas. Ela não existe. Cada problema precisa ser analisado separadamente. Cada problema. E o que vocês estão vendo agora e estão ouvindo que vocês têm genes defeituosos, reparem. Quando dizem para uma pessoa que ela tem genes defeituosos, genes. E isso quer dizer que lutar contra isso é inútil, porque com a genética, o que você pode fazer? Agora você está condenada a consultar vários médicos e tratar seus problemas de saúde. Como isso é conveniente? Como é conveniente contar isso para um público pouco instruído que realmente acredita em tudo o que lhe dizem? Como é conveniente? Quantos exames podem ser feitos? Quanto dinheiro pode ser desperdiçado? Em vez de perceber quanto o seu corpo aguentou de ataques, graças a você, o quanto você, abusou dele. Olha só quanto. Então, chegando aos seus 40 ou 50 anos, ou 35, o que você fez com o seu corpo? E ele ainda continua vivendo, ainda respira, o coração bate, o intestino de alguma forma ainda funciona, tentando extrair alguns nutrientes dessas papas com as quais você o alimenta, e assim por diante. Por isso, tudo isso é mentira. Sobre existirem alguns grandes genes ou alguns fatores genéticos. Predisposição à má absorção de nutrientes. Se você não absorve algum nutriente, isso significa que está faltando outro nutriente que é necessário para que o primeiro seja absorvido. E se mesmo assim não for absorvido, significa que está faltando mais um. E se ainda assim não for absorvido, então é preciso ver o que mais está faltando. Entende? O corpo é uma máquina muito poderosa. E o corpo precisa de uma enorme quantidade de nutrientes variados para continuar existindo. E o corpo tem uma enorme reserva de resistência. Mesmo quando você o priva de nutrientes, quando você o enche de várias substâncias tóxicas como álcool, drogas, quando você o maltrata com dietas, jejum intermitente, essas mesmas coisas, isso é um golpe terrível para o corpo. E o corpo tem uma enorme reserva de resistência, que ele ainda aguenta, que ele ainda suporta, que ele ainda continua te servindo. E você deve ter as deficiências de nutrientes eliminadas. Para ter um corpo funcionando de acordo com o projeto. Quero revelar um segredo para você. O corpo, quando tem nutrientes, pode corrigir falhas genéticas. Eu sei disso com absoluta certeza. Porque, por exemplo, você sabe que os dependentes químicos, material genético defeituoso, ou seja, uma mulher ou um homem dependente químico, ao conceber, pode ter um filho geneticamente defeituoso. Isso é verdade. O que isso significa? Isso pode ser ausência de cérebro, pode ser hidrocefalia, pode ser deficiência mental congênita, que sempre é um sinal de exposição tóxica externa. E também defeitos nos membros, ou seja, braços, pernas, algo subdesenvolvido, ou então tortos, pode ser uma coluna vertebral torta, pode ser algumas patologias cardíacas, o coração não se desenvolveu direito,
Isso realmente é um corpo inacabado. Mas a verdade é que, e eu sei disso com absoluta certeza, quando a pessoa para de usar drogas e elimina as deficiências nutricionais relacionadas a isso, o material genético dela se recupera. E eu conheço pessoalmente ex-dependentes químicos, dependentes pesados, que têm filhos maravilhosos e saudáveis, que eles tiveram depois de passarem por essa reabilitação pós-drogas. Eu conheço essas pessoas. E eu conheço pesquisas que mostram que o material genético dessas pessoas se recupera. Portanto, mesmo que ao longo da vida você tenha adquirido algum defeito genético, o corpo é tão poderoso que pode reverter tudo isso, desde que tenha todos os nutrientes necessários para isso. Veja, de novo, não temos como fugir disso. Então, isso tudo são histórias para boi dormir. São histórias para assustar o público medroso, dizendo que agora vocês têm genes e que com os genes não se pode fazer mais nada. Por isso, vocês devem ficar para sempre presos aos produtos farmacêuticos. Bom, desculpe, mas alguém precisa vender esse tráfico farmacêutico com garantia. Grandes conglomerados produzem e lançam tudo isso. Vou ser absolutamente sincera com você. Eu não sou contra os farmacêuticos, mas eu sei que uma enorme quantidade de comprimidos que são produzidos hoje em dia simplesmente não é necessária. Isso tudo é bobagem, é tudo comércio. Eles inventaram uma nova fórmula, eles a patentearam. Com uma nova fórmula patenteada, você pode ganhar muito dinheiro imediatamente, porque só ela foi lançada. Mas, naturalmente, isso precisa ser vendido de alguma forma. Consequentemente, começam essas vendas de marketing. Os neurolépticos mostram que neurônios pensam. Mais algum delírio, mais alguma bobagem. Agora já não me lembro. Ah, sim, que precisamos tomar estatinas? Por favor, me diga. Nosso colesterol está alto porque o corpo tem deficiência de estatinas. Sim, faça essa pergunta para si mesma. Nós temos deficiência de estatinas no corpo, é isso? Sim. E essa é a razão para algum tipo de colesterol ruim. Ou será que é outra razão e, nesse caso, a estatina não tem nada a ver com isso? Isso mesmo, não tem relação. Obrigada, entendeu? Por isso, o que eu posso dizer para você? Se você quer ter um corpo forte e saudável, então você precisa eliminar as deficiências de nutrientes. Deficiências não corrigidas inevitavelmente levarão à má absorção de nutrientes, porque para que um nutriente seja absorvido, são necessários outros nutrientes adicionais. Entendeu? Se isso não existir, você não souber, não considerar ou investigar, então, claro, a culpa recai totalmente nos genes. Claro, é tão simples, é tão simples. E há tantos comprimidos que você pode tomar, com tantos efeitos colaterais que podem ser tratados separadamente. E isso não é um negócio, é só uma bala de menta. O importante é prescrever, 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 e tudo isso vai ser consumido. E aqui com a gente. A venda vai estar garantida, nossos funcionários vão receber salário, e o negócio vai dar lucro para os fundadores. E tudo vai ser calmo, tranquilo. O principal é que ninguém pense em nada. Então, meus amigos, se uma pessoa geneticamente não conseguisse absorver certos nutrientes, ela nem teria nascido. E se ele já nasceu, então não existe essa situação de que geneticamente ele não absorve alguma coisa. Isso significa que está faltando outros nutrientes para ele, que participam da absorção daquele nutriente que não está sendo absorvido. E isso é resolvido eliminando as deficiências de nutrientes. Se não eliminar as deficiências de nutrientes, os nutrientes não são absorvidos, a pessoa fica doente, toma um monte de comprimidos, se sente mal e morre cedo.